Segunda Reis, capítulo 6, versículo do número 15 em diante. Eu vou ler de acordo ali, tá? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Agora volta lá no primeiro versículo que nós lemos. O servo de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Próximo. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais. Esses são mais aí não é só de nível, é de quantidade. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Glória a Deus. Podemos tomar o vosso assento. Bendito é o nome de Jesus. Nessa mensagem, dessa noite, eu quero trazer para nós, ao nosso coração, acredito que direcionado por Deus, uma mensagem subordinada ao tema: você não está sozinho. Glória a Deus. Para isso, vou voltar aqui um pouquinho em alguns textos. Lá em 1 Reis, no capítulo 11, os irmãos depois, se quiserem anotar e para estudar em casa depois, entre os versos 29 e os versos 33, vai nos falar que o Senhor vai resolver dividir o reino de Israel. Porque Salomão, apesar de ter sido um rei extraordinário, apesar de ter sido um rei em que várias pessoas vinham de longe ouvir as suas palestras, ver a sua sabedoria, ver o que Deus estava fazendo através da vida deste homem, para aprender, se fosse nos dias de hoje, Salomão era um coach bem requisitado, devido ao que Deus estava fazendo, a sabedoria que Deus deu a ele. Porém, devido ao fato dele casar-se com várias mulheres e fazer alianças com vários reinos, ele acabou se casando com algumas mulheres que o influenciaram a adorar outros deuses. Então isso foi muito mal aos olhos do Senhor. Por conta disso, o Senhor tirou o reino de Salomão, Mas havia uma promessa de Deus na dinastia de Davi. Então o Senhor não vai tirar totalmente. Ele divide o reino em dois: reino do norte, reino do sul. Reino do norte com 10 tribos, reino do sul com 2 tribos. E ele coloca então o filho de Salomão para ficar nessas 2 tribos mais embaixo. E depois colocou outro para ser líder dos outros 10. E assim foi. E nesses versículos que eu acabei de ler agora, nos vai falar de um profeta que vai até a Jeroboão e a dizer para ele: olha, eu vou levantar você como rei do reino do norte, tá bem? Você vai reinar e devido à infidelidade, eu vou dividir o reino, então você será um rei. Estava dizendo para ele que Deus ia levantar ele como rei. Só que Jeroboão, ele vai ficar receoso, com medo, porque apesar dele ser rei do reino do norte, com 10 tribos, a capital era Jerusalém, o lugar de adoração era Jerusalém. E ele vai ficar com medo do povo, ao ir a Jerusalém para adorar a Deus, se aliasse com Roboão, com os outros demais, e decidisse então tirar ele e colocar o outro como rei de tudo. Ele, nesse medo, o texto que vai se seguir vai nos contar que ele vai levantar bezerros de ouro para que o povo não fosse a Jerusalém. E isto também não vai gerar bem diante de Deus, isso não vai soar bem diante de Deus, que estava tirando o reino de Salomão.
por causa da idolatria, aí Jeroboão vai entrar pelo mesmo caminho. Ele diz, não faz sentido, estou fazendo uma mudança aqui por causa da idolatria e Jeroboão vai entrar por este caminho. Então vem o profeta de novo a Jeroboão e vai repreendê-lo, vai falar com ele, né? E aí mais à frente nós vamos observar uma coisa interessante. No capítulo 14, o filho de Jeroboão fica doente. Porque veja bem, quando um rei morria, quem tomava lugar no trono era o seu filho. Então, se Deus resolveu, por causa que Jeroboão entra no mesmo pecado, resolve tirar o reino também de Jeroboão para dar para outro, né? Obviamente, o filho dele ficou doente. O Senhor quer tirar dele por causa da infidelidade. E é interessante que Jeroboão, ele vai fazer o seguinte, vai pedir a sua esposa para ir até o profeta. Só que ele faz algo curioso, ele diz assim, ó, vai disfarçado, para ele não ver que você é minha esposa. Vai disfarçado, põe o véu, põe alguma coisa assim para disfarçar e vai até ele. E o profeta está em casa, quando ela está chegando na porta, que ela vai levantar o braço para fazer o profeta lá de dentro diz bem assim, ô esposa de Jeroboão, eu aqui estou à te espera. E a mensagem para você é o seguinte, quando tu voltar para a tua cidade, tu vai colocar o pé lá, e o seu filho vai morrer. Jeroboão, ele representa aqui muitas pessoas que ainda não entendeu o que é a vida cristã, que ainda não entendeu o que é evangelho, que ainda não entendeu o que é se converter de verdade, achando que dá para enganar o Senhor, achando que dá para ludibriar. Ainda que fosse outro profeta, Deus não é Deus que conhece todas as coisas? E então, passando aqui bem rápido, depois disso, vai vir vários reinos, né? Se nós formos aqui acompanhar a história, vai vir vários reis, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, porque todos eles vão continuar errando. E nós vamos ver vários reinos curtos, de 2 anos, de 20 anos, de 10 anos, um de 7 meses. Esse deve ter sido do mais rápido que teve. E o Senhor sempre tirando, por quê? Enquanto não houvesse um rei para cumprir o propósito, para viver aquilo que Deus tinha planejado, não poderia continuar. Até que enfim vem um rei, o rei Asa em Judá. Esse vai reinar por 40 anos. Mas em Israel ainda continuou bem difícil. Agora vem Acabe. Aí Acabe já tem um coração não muito voltado para Deus. Aí ele ainda resolve casar com Jezabel. Juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí, quem é Jezabel? Filha de Etibaal, rei dos Sidônios, um homem extremamente idólatra, né? E então ela vai influenciar ele a adorar outros deuses, a trazer Asterote, a trazer Azera, a trazer Baal, a trazer todos esses deuses para dentro de Israel. Então, bom, se os reis não estão dando conta, se ninguém está conseguindo ser fiel a Deus, Deus vai levantar um profeta. Deus resolve levantar um profeta. Se a liderança não está conseguindo resolver, não está conseguindo se alinhar, então Deus precisa intervir e vai levantar o profeta. O profeta, ele é o porta-voz de Deus, ele é a voz de Deus, ele é o representante de Deus na terra. Então, se as lideranças não estão dando conta, o Senhor vai levantar um representante dele. Então Elias aparece no cenário, e ele já aparece com a profecia de que não vai chover, segundo a minha palavra. E de fato fica 3 anos e meio, né? Sem chuva. E o interessante aqui
Eu acho que eu falei isso na mensagem passada, vou tornar a repetir de novo. O povo vivia uma desconexão com Deus, que de acordo com o que o rei falava, o povo ia. A música, vamos colocar assim no ditado popular, né? A música que tocava, o povo dançava. Não tinha alguém, não tinha, né? Apesar de que tinha 7.000, de que o Senhor preservou, que não se dobraram e tal, mas 7.000 de milhões é muito pouco. O povo, na sua suma maioria, acompanhava o que os reis colocavam. Não tinha um Martinho Lutero da vida, não tinha alguém, sabe, para vir dizer, não, está errado. E diante disso, o profeta Elias, cujo nome, Yahweh é Deus, Yahvé é Deus, ele vai se sentir sozinho. Porque os profetas estão sendo mortos. Os profetas, aqueles que poderiam ser a voz para dizer, está errado, nós vamos ir contra isso, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos buscar o Senhor para mudar isso. Eles estão sendo mortos. E ele não encontra apoio no povo para ir contra isso. Então ele vai se sentir sozinho. Nós vamos reparar aqui que ele vem para o Monte Carmelo, né? Depois que ele profetiza o tempo que ia ficar sem chuva, o Senhor manda ele ir para o vale de Querite. Ele fica lá durante quase 3 anos, né? E aí é alimentado por corvos, os irmãos conhecem a história. E aí o Senhor fala bem assim com ele, ó, vai a Serepta, porque tem uma viúva lá, você vai morar lá por um tempo. E eu já ordenei uma viúva lá para tratar de você, dar de alimento para você. E eu achei isso muito interessante, porque veja bem, eu acabei de falar no início da mensagem que Jezabel era filho de Etibaal, que era rei dos Sidônios. Sidônios, obviamente, é em Sidom. E o Senhor está mandando agora Elias ir para onde? Para Sidom. Serepta fica na Fenícia, em Sidom. E aí não é um pouco curioso isso? É um pouco curioso. De todas as tribos que havia, de todo o povo que havia, de toda a região que havia, os judeus, o povo de Deus, ao invés de Deus falar bem assim, olha, na tribo tal, tem uma viúva lá, olha, na tribo tal, não, ele manda ele ir para Sidom. E o Senhor vai falar isso nos evangelhos, ele vai citar isso, diz, não havia tantas viúvas em Israel. Ele vai citar inclusive também Naamã, não havia tantos leprosos em Israel. Por que o profeta foi mandado ir lá em Sidom? Por que de todos os leprosos, Naamã foi curado? Porque o povo, apesar de ser povo de Deus, apesar de ser escolhido por Deus, andava na infidelidade, andava na corrupção. E muitas das vezes nós também não recebemos as bênçãos do Senhor, porque às vezes temos o nosso coração igual ao coração do povo de Israel. E como é que era o coração do povo de Israel? No Monte Carmelo isso é colocado assim, ó, isso é aberto, que o profeta olha para eles e fala bem assim, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? E esses 2 pensamentos aqui, obviamente, ele está falando de ou adorar Deus ou adorar Baal. Mas no nosso caso, muitas das vezes, nós adoramos a Deus e ao nosso bem-estar. E o que gera o bem-estar? Eu vou dar uma ajudinha. O que faz o bem-estar ser cada vez mais confortável? E quantas das vezes nós não adoramos isso aqui, ó? Não nos dobramos diante disso aqui, por causa do bem-estar que ele pode nos trazer. E além disso aqui, também tem a carne, que por ora, pela sua fragilidade, impõe sobre nós os desejos carnais, e nós não conseguimos lutar contra eles. E por isso, por muitas vezes nós estamos assim, igual o povo de Israel, sem conseguir se decidir, sem conseguir juntar força suficiente.
Eu sei que todos nós somos falhos. O profeta João diz que aquele que não tem pecado está mentindo. Mas eu estou falando de, às vezes, faltar um esforço da nossa parte, sabe? Botar o celular para despertar 3 da madrugada e falar assim, eu não aceito mais a minha situação. Sabe? Você acordar um pouco mais cedo, 5 da manhã, e falar, hoje eu vou abrir um jejum porque eu não aceito mais a minha situação. Eu não aceito mais eu ficar ainda entre 2 pensamentos. Eu não aceito ficar nesse eu para cá ou para lá. Não, a partir de hoje haverá mudança na minha vida, haverá mudança dentro da minha casa. E ele então, os irmãos vão conhecer a história, ele vai fazer lá a questão dos novilhos, e aí Deus vai responder com fogo. Então depois disso que aconteceu, dessa cena, o próximo capítulo, no capítulo de número 19, nós vamos observar que Acabe vai dizer para Jezabel o que foi que aconteceu. Quando ela fica sabendo do que aconteceu, que seus profetas foram mortos, ela vai dizer, olha, amanhã que os deuses me façam tanto mal, se ainda hoje, se o mais rápido possível, eu não matar esse tal de Elias. Aí Elias, com medo, ele resolve fugir. Interessante que antes de fugir, ele vai passar em Beceba, vai passar em Judá. E até então, nós conhecemos bem a história de Elias, certo? Sabemos que ele levantou Eliseu para ser o seu sucessor, seu servo, seu discípulo. E você sabia que Elias tinha outro servo? Vocês sabiam que ele tinha outro criado, outro moço, outro discípulo? Até então eu não sabia. Passa um pouco desapercebido, mas ele tinha um discípulo, pastor Tiago. Ele tinha um servo. Ele já tinha um criado, ele tinha um moço, ele tinha um discípulo. Ele tinha um aprendiz que poderia substituí-lo futuramente. É natural. Todo profeta, o seu sucessor, o seu discípulo. Assim como o rei, como o sacerdote, quem é que vai substituir? O filho dele mais velho. E Elias tinha esse moço. Só que fugindo de Jezabel, ele vai passar em Judá. Devia ser a casa de onde esse moço morava. E ele vai deixar o moço lá. Ele vai dizer, olha, fica aqui. Que você talvez não é muito conhecido, o seu rosto não é conhecido, o seu nome não é conhecido. Então você não corre tanto perigo. Eu corro perigo. Então você perto de mim, corre perigo comigo. Então fica aqui, que eu vou fugir. E aí, não tem detalhes. Mas eu consigo pensar assim, o servo levantando a mão e falando assim, é falta de tchau? É falta de adeus? Porque eu não quero correr risco com você não. Ó, tchau. Se coloca no lugar de Elias um pouquinho. Imagina toda a pressão psicológica, toda a pressão, não só psicológica, mas real, literária. Não era algo figurativo apenas, mas... E ele tinha um servo dele, ele vai preservar o servo dele, vai dizer, fica aqui. Ele diz assim, tá bem. Quando eu li esse texto, eu fiquei assim, gente... Eu lembrei de Noemi, né? Ruth. Olha, eu não tenho mais filho para que vocês esperem, para vocês casar. Fica aqui. Deixa que eu volto para minha terra. Fique aqui para vocês casarem com os outros, para vocês terem alguém para sustentar vocês. Vocês são mulheres. Mulheres, né, naquela época não tinha vida, né, financeira própria, individual, independente. Dependia de outra pessoa. A outra fez igual o servo de Elias, né? Ó, se é falta de tchau,
Já a outra falou assim, pode ter fome, pode ter miséria, pode ter qualquer dificuldade que seja. Mas depois que eu te conheci e vi o Deus que você serve, e conheci o Deus que você serve, a partir de hoje o seu Deus é o meu Deus. A partir de hoje o meu povo é o seu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu estou me convertendo ao Deus que você serve por conhecer a tua história, o teu testemunho. E Elias se sente sozinho, porque diferente de Noemi, o servo dele disse tchau. E ele então foge para o deserto. Vai pedir a morte. E aí Deus, ao invés de dar a morte, claro que esse não era o projeto de Deus, diz, vai para o monte. Aliás, dá ali um pão, uma água, para ele comer. E ele come, volta a dormir de novo. E nessa cena, ele vai repetir essas palavras, vai dizer, Deus, eu estou sozinho. O povo está tudo na idolatria, os profetas estão morrendo, e eu estou sozinho. E o anjo diz, levanta, come, porque a tua caminhada ainda é grande, o teu ministério ainda é longo. Ele vai comer e vai dormir de novo. O anjo vai acordar ele outra vez, vai dizer, olha, a tua caminhada ainda é longa, mas ele está com aquela... Está na ponta da língua. Eu estou sozinho. Ele vai repetir pela segunda vez. Eu estou sozinho. E aí come, a caminhada longa. Então ele come novamente. E aí dá um ânimo nele. Até porque aquela comida não era comida simplesmente física, era algo espiritual. E ele vai caminhar 40 dias e 40. Ele vai caminhar 40 dias e 40. Agora, eu achei interessante isso aqui, porque é o seguinte. Quem conhece a história de Elias, já estudou um pouco a fundo, vai perceber que Elias tinha algo sobrenatural de Deus com ele, de particular de Deus com ele. Elias estava numa cidade, e Deus, que eu não queria falar algo para outra cidade, para outro lugar, para outra pessoa, e que Elias estava distante, sei lá, 10, 20, 30, 40 quilômetros, o Espírito tomava Elias e levava ele para aquele lugar. Prova disso é que quando ele, no Monte Carmelo ainda, vai pedir a chuva, vai dizer assim, Acabe, vai porque está vindo chuva. E a chuva vai te pegar pelo caminho. Os irmãos vão ver isso aí lá no final do capítulo 18. E aí, enquanto ele manda Acabe ir, ele vai subir para o monte para pedir a chuva. Os irmãos conhecem a história, né? Ele manda o servo dele 7 vezes. Vai lá ver, ele vai lá e volta, vai lá e volta. Tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem. Então a chuva está vindo. E o texto diz que o Senhor faz um sobrenatural, que ele vai correr e vai ultrapassar o carro de Acabe. Ele vai chegar primeiro que Acabe. Acabe saiu primeiro e de carro. Ele vai depois e a pé e chega primeiro. Poucas pessoas entenderam. Acabe saiu primeiro e saiu de carro. Ele saiu depois e saiu a pé, mas chegou primeiro. Aleluia. Você acredita que tem muita gente, quando lembra do teu nome, fica bem assim, rapaz, como é que pode? Eu planejei, eu fiz isso, eu estudei, e eu comecei a fazer isso em 2000 e tanto. Rapaz, e o varão Rogério, o varão Vinícius, desculpa o teu nome, esqueci, a de branco? A Danúbia. Esse povo... E depois que eles planejaram, depois eles chegaram primeiro que eu. E era tanto isso, que quando Acabe, ainda no capítulo 18, quando Acabe resolve correr atrás de Elias para achar Elias, Obadias vai achar Elias, Elias vai se apresentar a ele e diz assim, olha, vai dizer a Acabe que eu vou me apresentar.
E Obadias falou assim: poxa, rapaz, eu tenho servido a Deus tão com fidelidade, tu vai armar essa para mim? O que Obadias estava falando? Seguinte, vai que eu vou lá e vou dizer assim: olha, Elias está vindo aí. O Elias está em tal lugar. E Acabe vai lá te encontrar contigo e o Espírito de Deus te toma e te leva para outro lugar. O que você acha que Acabe vai fazer comigo? Vai matar eu. Então era comum o Espírito fazer isso com Elias. Mas agora, o texto diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Tem hora na nossa vida, e nós precisamos estar atento a isso, que Deus vai fazer assim, ó. Tu vai nem imaginar, de repente, já estou aqui, ó, já aconteceu, a porta já abriu, o negócio já aconteceu. Mas tem fase da nossa vida que é preciso caminhar 40 dias e 40 noites. Mas não tem nenhum problema. E não tem quase nenhuma diferença de um para o outro. Sabe por quê? Porque quando é assim, é Deus. E quando é caminhando, também é Deus. Porque ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força de um alimento que Deus deu. Então não importa qual é a fase, não importa qual é o período, se é rápido, se é longo, se é demorado, se é com tristeza, se é com sofrimento, saiba que tanto em um quanto o outro é o Senhor quem te sustenta. É o Senhor quem te leva. Não importa o tempo, não importa o jeito, não importa o modo. O importante é que tanto um quanto o outro eu estou na mão de Deus. O importante é que tanto um quanto o outro eu estou na direção de Deus. E isso é importante, é estar na direção de Deus. Então Elias, continuando aqui a história, ele vai, do capítulo 19, ele vai para a caverna, para o monte chamado Monte Sinai, Monte Horebe. Ele estava com dificuldade, estava triste, estava com medo, e ele vai para o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, também conhecido como o monte onde Moisés ouviu Deus, viu Deus. Então esse monte é conhecido como a casa de Deus. Quando você estiver assim, igual Elias, estiver assim alguém hoje, com medo, por causa do sofrimento, por causa dos ataques, por causa das pressões, o melhor lugar para você é na casa de Deus. Nesse momento é um lugar de se refugiar em Deus. Salmo 91 diz assim, que é aquele que se esconde na sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Vou repetir o texto: aquele que se refugia, não é isso? Ali, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluia, e descansa à sombra do Onipotente. Aí o próximo: diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aleluia. A casa de Deus é o lugar de refúgio e lugar de descanso. Aleluia. É o único lugar que você se esconde e descansa ao mesmo tempo. Porque já viu alguém se esconder? Ele descansa quando está escondido? Lógico que não. Imagina a pressão ali que ele está de ser descoberto. Meu Deus, a qualquer momento vai me achar. Ele está ali com medo. A sombra de Deus é o único lugar que você se refugia e descansa. Aleluia. E ele está lá naquela caverna. E aí acontece aqui algo lindo, algo maravilhoso na vida de um cristão. Porque Deus vai fazer com que passe um vento. E diz o texto que o vento passa, que pedras chegam a sair do lugar. Imagine que vento não é esse. Você consegue imaginar que vento é esse, Rogério? De levantar as rochas do lugar? Hã?
Dava medo, não dava? Fala a verdade. Passa um vento que as pedras se levantam do lugar. E aqui, se é um cristão, aquele assim, sabe? Mais ou menos vai dizer, é forte o mistério, Deus está aí. As pedras chegam a estar levantando, não, Deus está nesse negócio. Já ia querer sair. Mas Elias conhece a voz dos Deus que ele serve. Ele está dizendo, não é aí que Deus está. Daqui a pouco passa um terremoto. E aí, se fosse outro tipo de crente, não, no vento pode ser que ele não estava, mas agora é ele. Não era ele. Daqui a pouco passa um fogo. Não, aí até eu falar, não, peraí, agora é ele. Fogo é ele? E ele diz, não, ainda não é ele. Elias não move um dedo. Olha, a gente está vivendo uma época, estamos vivendo uma época muito triste com isso. O povo de Deus não conhece mais a voz de Deus. E aí, meu irmão, vem esses falsos profetas e aproveita. Que esse profeta do Pix, não tem? Tem profeta do Pix. Eu vou orar para você, Deus me revela assim, tu faz a minha oferta aqui, manda para mim tanto no Pix. E o povo está sofrendo por falta de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Mas quando passa um murmúrio suave, quando passou um murmúrio suave, aquele assim que só um ouvido bem sensível para perceber, Elias vai cobrir o seu rosto. Ele vai cobrir o rosto e vai sair para lá de fora. Olha o temor. Eu vou cobrir o meu rosto, porque aí está Deus. Falta de temor em nós nesses últimos tempos. Que quando percebemos que Deus está falando conosco, não fazemos igual a Elias. Espera aí, Senhor. Espera só um pouquinho, deixa eu tapar o meu rosto aqui. Achamos que Deus está no vento, no fogo. Quando acontece aquele mistério, para falar, é forte. Mas não percebemos que às vezes, andando na esquina de uma rua, fazendo uma oração lá no Espírito, Deus pode nos falar conosco. Então vamos continuar. Então o Senhor vem, fala com ele, o que está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele vai dizer a mesma, sabe aquele crente que sempre tem o mesmo desculpa, a mesma justificativa, eu estou sozinho, Senhor. Só sobrou eu. E todas as vezes que Elias fala isso, Deus está anotando no céu. E chegou uma hora que Deus fala assim, não, peraí. Tem 7.000 que eu vou preservar. Vá lá, unge Azael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. E unge Eliseu, o seu sucessor. E aí, Elias não ungiu nem Azael nem Jeú. Quem vai ungir Jeú, inclusive, é Eliseu. Mas Deus está falando aquilo com ele para dizer assim, você não está sozinho. E você vai ungir agora alguém que é diferente daquele servo que tu deixou lá em Judá que deu tchau para você. Tu vai se aliar a alguém agora, alguém que vai pegar junto, que vai vestir a mesma camisa que tu. Então Elias vai encontrar com Eliseu. Interessante que ele não vai pegar o óleo, porque ele falou ungir, né? Então normalmente é pegar o óleo na cabeça. Mas ele vai tirar a capa dele, vai jogar sobre o ombro de Eliseu. E Eliseu fica ali, pensativo por algum instante.
nesses segundos ou minutos que ele fica ali naquele instante, Elias se distancia um tempo, porque Elias passou, jogou a capa no ombro dele e continuou a caminhada. E ele então corre até Elias e fala: Senhor Elias, eu entendi. Eu entendi. O que ele entendeu? Ele entendeu que aquele momento, quando Elias jogou a capa sobre ele estava sendo chamado para ser profeta. Mas muito mais que isso, ele estava sendo chamado para ser o substituto de Elias. E substituto é o quê? É sucessor. Sucessor o quê? É o filho do sacerdote, é o filho do rei, que vai assumir o lugar. Então, quando Elias joga a capa sobre ele, Elias está fazendo de Eliseu um profeta e está adotando ele como filho. Então, quando ele joga a capa em cima das costas dele, ele fica assim pensativo, tentando entender. Quando ele entende, ele vai até Elias e fala assim: eu entendi. Tá, mas o que você vai fazer agora? Deixa eu só ir lá em casa despedir dos meus pais. Elias vai dizer assim: ó, pode ir, mas pensa no que te foi feito. Pensa no que te foi feito. Por que Elias está dizendo assim, ó, vai, mas lembra do que foi feito. Pensa no que foi feito. Guarde no teu coração o que te foi feito. Por que Elias está falando isso? Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão e dá glória a Deus. Mais forte, mais forte. Imagine o seu filho ou a sua filha chegando na sua casa agora e dizendo assim: olha, eu fui convocada para ser profeta, para ser missionário. Alguém passou lá, botou óleo na minha cabeça, disse que a partir de hoje eu sou profeta. Só que tem uma coisa, eu tenho que armar a minha mala ainda hoje. Eu vou pegar o voo ainda hoje para tal lugar. Como é que seria a sua reação? E aí? Pensou no como seria a tua reação? Meu filho, tem certeza que é de Deus esse negócio? Não é melhor a gente orar, não é melhor a gente fazer um propósito aí. É natural que isso acontecia. E acontecia, então por isso que Elias falou assim: ei, guarde no teu coração o que te foi feito. Você foi convocado para ser profeta. Você foi adotado como filho. E ele vai chegar em casa para pedir dos seus pais. E aí, com certeza os pais tentou ainda. Espera aí, não é assim, espera lá, tal. Mas ele diz: não. Eu fui convocado para ser profeta. Eu fui adotado por Elias. E saindo da sua casa, ele volta de novo aonde ele estava. E ele mata os 2 bois. Ou 1 ou 2. Não é um aparelho de boi naquela época, ainda hoje. Às vezes é 1, às vezes é 2 bois, que carrega aquele negócio para a terra, né? Ele mata os 2, pega o carro, faz assa a carne e distribui para o povo. E aí tem muita gente que nessa hora diz que ele fez isso para poder, o dia que ele pensasse em voltar para trás, ele não voltar para trás. Quando ele pensasse em desistir, em voltar, em retroceder, ele lembrasse que ele queimou os bois deles. Na minha opinião, isso não se sustenta, porque isso não impede de alguém retroceder. Ele era de uma família, acredito que um pouco rica. O boi não seria um problema, irmão. Recurso não seria o problema. Então, o que significa esse ato de Eliseu? Lembra dos 3 anos e meio que não choveu? O povo estava numa extrema miséria, passando fome. Então ele faz isso como um ato de caridade. Porque ele não chamou amigos para fazer festa. Ele distribuiu para o povo. E sabe o que eu aprendo com isso? É que uma das características
de quem é adotado como filho, de quem é chamado para ser filho, uma das características do novo caráter que Cristo coloca em nós é o amor. O apóstolo João chega a dizer que se eu digo que eu amo a Deus, mas aborreço ao meu irmão, eu estou me fazendo mentiroso. Então, a partir daquele momento, houve uma transformação na vida de Eliseu. Tanto que ele vai matar os seus bois. Pensa, sua ferramenta de trabalho, algo que ele deveria ter muito apego, apreço. Até porque boi não é uma ferramenta que você vai na loja e compra. É algo que desde pequeno você vai ali alimentando, você vai ali criando. E para a terra ele deve ter escolhido os ótimos bois. Então devia ter um apego. Mas a partir do momento que ele é chamado para ser filho, ele se desapega de tudo que é da vida passada. E você foi chamado para ser filho. Você foi chamado para ser filho. E há uma diferença do comportamento quando alguém se torna filho. Tem que desapegar. Não só daquilo que é material. Porque tem coisa que nós temos que desapegar, que é pecado. Esse aí não tem nem negociação. Mas há algumas pessoas aqui se apegando a algumas coisas que não é pecado. Biblicamente falando, não teria nenhum problema. Mas devido ao seu ministério, devido à sua chamada, tem coisa que não pode continuar fazendo parte da sua vida. Há lugares que você não pode mais voltar lá. Há pessoas que não convém você continuar com amizade. Ele entende. Eu fui adotado, agora ele é meu pai. Agora é ele que manda em mim, agora é ele que me guia. Eu fui chamado para ser o sucessor dele. Então agora eu preciso aprender o jeito dele. Eu preciso aprender para ter em mim as características dele. Porque quando ele não estiver mais aqui, sou eu que vou continuar o ministério. Sou eu que vou dar continuidade. Quando alguém olhar para mim, tem que ver as características de Elias. Você foi chamado para ser filho de Deus. E você está incumbido da mesma forma que Elias se colocou à disposição. Você também precisa. Porque você foi chamado. E quando alguém olhar para você, tem que ver as características do seu pai. E eu acho isso muito interessante, porque quando Jesus ensinava e pregava para os fariseus, eles vinham debater com eles, ele estava ali ministrando e pregando. Ele diz bem assim: olha, vocês dizem ser filho de Abraão, dizem ser filho de Deus, mas vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira, e vocês também se fazem assim. O comportamento de vocês denunciam. O comportamento de vocês é o comportamento de quem é filho do diabo. O nosso comportamento define de quem nós somos filhos. As minhas atitudes definem de quem eu sou filho. E aí, eu acho interessante que quando Elias morre, ou é tomado, quando Deus leva Elias, nós vamos perceber algumas coisas aqui interessantes. Primeiro que quando ele despediu do primeiro servo diz tchau. Mas quando ele queria despedir de Eliseu, porque ele sabia que Deus ia levar ele, disse: Eliseu, Deus me chamou para ir em tal lugar. Aí assim, você não precisa ir não, fica por aqui, tá bom? Aí Eliseu falou assim, ó. Eliseu falou assim: não, eu vou contigo. Não, pode ficar, não, eu vou contigo. Tá bom? E foi para tal lugar. E ele chegou lá de novo e falou assim: rapaz, olha só, agora Deus me chamou para ir tal lugar. Aí tentando, como é que fala? Ludibriar, tentando
Ó, fica aqui, Deus me chamou para lá, fica aí, pai. Não. Elias queria talvez poupar Eliseu, sabe, de ver Elias sendo tomado, poupar dessa tristeza, né, de despedida e tal. Mas Deus havia revelado para Eliseu que Deus ia levar Elias. E aí, voltando àquela história, quando um pai morria, o filho fazia o quê? Sucedia. Tomava o quê? Fala mais forte, vamos lá. Glória a Deus. E aí, quando ele viu que não tinha jeito, falou assim: Eliseu, o que é que você quer? Estou percebendo que você não está conseguindo te deixar. Me diga algo, o que é que você quer? Sabe o que Eliseu vai dizer para ele? Aqui já é minha versão, né? Você me adotou como filho. E o pai, quando vai partir, o filho toma e ele vai dizer assim: eu quero a minha herança. Procura textos originais para você ver. É assim que ele fala, pastor Tiago, pastor Ronaldo. Eu quero a minha herança. E se eu sou teu único filho, isso quer dizer que eu sou filho primor? Então eu quero porção do... Oh, glória! Porque na tradição judaica, o primogênito, diferente dos outros irmãos, tomava uma herança dobrada, maior do que os outros. Então por isso que ele entendeu que foi chamado para ser filho. Ele disse assim: olha, então eu quero dobrada. E você foi chamado como filho, e tem uma herança te aguardando no céu. Tem uma herança te aguardando no céu. E Jesus, falando sobre isso em uma das parábolas, disse assim, que o reino de Deus, salvação, é comparada com um homem que achou um tesouro lá no terreno. Ele esconde lá. Sabe o que ele faz? Se desprende de tudo, vende tudo, para poder comprar aquele terreno, para tomar posse daquele tesouro. E você foi chamado para herdar uma herança. Aleluia. Então, para nós concluirmos, Eliseu vai continuar e de fato vai cumprir exatamente a sucessão de Elias. Nós vamos observar que os milagres são parecidos. Viúva, né? Cuidando de viúva, milagre na viúva. Nós vamos observar milagre de ressuscitar o menino, bem parecido. Então, nós vamos ver realmente ele continuando o ministério. Só que ele pediu porção dobrada, então ele fez o dobro de milagres. O tempo do ministério de Eliseu foi o dobro de Elias. Elias foi em torno de 20 alguma coisa, o dele foi 50, então foi justamente do jeito que ele pediu, dobrado. Aleluia, dobrado. E quem é assim, sabe, quem se desprende, quem é fiel, quem busca o Senhor, quem se coloca como realmente alguém fiel, alguém que é agente de um milagre, assim como ele foi na vida de Naamã, e Naamã vem dizendo: olha, toma ouro, toma prata, e ele diz: ó, eu recebi de graça e é de graça que eu vou dar. Quando é esse alguém assim, sabe, fiel, assim como ele foi, de rejeitar presente por entender que não é ele que faz, é Deus que faz, esse vai sofrer perseguição. E assim foi. O texto que nós lemos, ele é cercado pelo exército do rei da Síria, porque Deus usava ele para dizer o que o rei da Síria tramava. Os irmãos conhecem a história, não preciso de pegar aqui os detalhes. E o rei da Síria manda cercar ele. Fique de pé no seu lugar, fazendo um favor. E Eliseu vai acordar. O seu servo vai acordar. Interessante que quando ele acorda, passa o período da noite, obviamente, né, dormindo. E de manhã acordam. Por que eu estou falando isso, se é tão óbvio? Porque o acordar aqui tem algum simbolismo.
E um deles é acordar para um novo dia, para um novo período, para uma nova fase. E o servo dele, quando acordou, viu aquele exército à sua volta, diz: nosso Deus, não tem como escapar. Morreremos hoje. E ele vai no Eliseu e acorda ele desesperado e diz: olha, vamos morrer. Como assim? Estamos cercados. Eliseu, quando sai para fora, dá uma olhada assim. Se fosse nós, um desespero tomava conta, fala a verdade. Se fosse nós, hein, Tiago? O desespero tomava conta, dizia: meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Já dobrava o joelho, já começava: Deus, perdoa os meus pecados. Já começava aquele: Senhor, tem misericórdia. Mas ele acorda, ele olha à volta dele, e há nenhuma expressão de preocupação diante daquela nova fase, daquele novo período. Assim é todo crente que é fiel a Deus, que busca a Deus. Quando a vida, quando um novo período, uma nova fase se inicia na sua vida, e já começa difícil, complicado, ele não tem preocupação nenhuma, porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele não se sente sozinho, porque ele sabe quem chamou ele para ser profeta, ele sabe quem chamou ele para ser filho. E ele, quando vê o servo dele desesperado, diz: olha, não fique com medo não. Maior, mais numerosos são os que estão conosco. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Não importa a fase, não importa o período, não importa a dificuldade, você não está sozinho. Que o Senhor faça assim como fez com o servo de Eliseu, que Ele abra os teus olhos espirituais para você ver o Deus que você serve, para você ver o exército de Deus que está a seu favor nessa noite, para que você não mais se sinta assim. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe a nós e fale cada vez mais o nosso coração, em o nome de Jesus.